Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez na Conversa de Primos, essa conversa aberta, uma conversa informal, uma conversa muito easy e que tem o objetivo da gente refletir sobre a nossa existência. Então, se vocês gostarem, se vocês estão me seguindo, deem um like, se inscrevam no canal. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, não é, meu bem? Não é, Romero? Meu bem. A nossa convidada especialíssima é Maria Isabel Vitória de Carvalho, faz parte da rede Inventividade, é minha colega na rede, né? Porque eu também faço parte, e Isabel vem militando, vem trabalhando, melhor dizendo, né? Porque não tem. A militância pacífica, né? Da nossa rede e do trabalho de Isabel, né? Isabel é advogada, é administradora e vem trabalhando firmemente, né, Bel? Uhum. Firmemente nessa temática, ou nesta causa do envelhecimento saudável, do envelhecimento ativo, né? Do envelhecimento participativo, né? A Uhum. causa da pessoa idosa. Aí eu queria pedir a você, Bel, que fale um pouco mais Uhum. brevemente de você nessa apresentação. Uhum. Bom dia, olá, como estão? Muito bom estar aqui com vocês. Já assisto essa conversa de primos e a gente fica querendo também meter o bedelho um pouquinho, né? E aí, gostei muito Seja desse bem-vinda. convite. Gostei muito desse convite para estar aqui com vocês. Essa causa, como você diz, Romero, é uma causa que a gente pode dizer que a gente está trabalhando em pouco em causa própria, né? Eu fiz É, 70 essa semana e eu e a me aui. gente, pois é, então, e a gente vê que é uma militância, um ativismo, como a gente queira chamar, que nasce da constatação da realidade da nossa população. Eu sou originalmente administradora de empresas, mas trabalhei toda a vida no setor público, então lidei muito com questões ligadas à população como um todo. Então a gente tem uma visão mais social, mais ampla, não é, da realidade da nossa sociedade, né? E como advogada, recentemente, porque eu sou formada já há um tempo, mas só advogo há pouco tempo, eu tenho trabalhado assim com a área de família, com inventários, com questões de interdição, que hoje é a curatela, né? E a gente vê a necessidade de levar o conhecimento sobre os direitos das pessoas idosas, de ampliar esses direitos, de ampliar a forma de estar na vida durante toda a existência para toda a população, porque muitas vezes há um desconhecimento das possibilidades, né? E eu digo, a gente sempre tem que estar pensando aberto, né? Pensando nas Exato. possibilidades, pensando, dada uma determinada situação, o que é que se apresenta, o que é que a gente pode fazer com ela. Então, atuação tem sido essa. Nesse sentido, eu estou no Conselho Estadual da Pessoa Idosa, de Direitos da Pessoa Idosa, representando a Associação Nacional de Gerontologia do Estado da Bahia, que é uma associação técnico-científica que trabalha justamente com essas temáticas, com a formação de gerontólogos, com a atuação junto a grupos comunitários. E também no Conselho Municipal aqui de Salvador, representando a OAB. Sou suplente, mas estou assumindo a titularidade e represento a OAB, onde eu estou na Comissão de Políticas Públicas e Direitos para as Pessoas Idosas. Então, é muita coisa, mas todas ligadas à mesma temática que eu digo agora, eu só quero trabalhar assim mais diretamente com esse tema, porque facilita, converge e leva a que a gente tenha também um resultado melhor. Ótimo. Então, pegando mais ou menos, né, que você já falou um pouco do que eu vou perguntar, mas eu acho Sim. que você pode falar mais um pouquinho, Maria Isabel, Hum, hum, assim, o que é a rede ah, Inventividade? Esse projeto que eu, pessoalmente, acho, assim, fantástico. uhum, Gostaria de parabenizar, realmente, o projeto, a rede,
E assim, é uma invenção, né, Sim. do estar Uhum. no mundo em uma certa idade, né? Porque as Uhum. idades são várias, né? Sim. Sem esse preconceito. Então, eu gostaria que você falasse um pouco dessa rede para gente. Veja, a rede, ela, na verdade, começou de provocações nossas aqui, minha, de Romero, Jane, Ana Cláudia, outras pessoas que no início estavam conosco. Nós começamos a querer fazer um trabalho que Romero já tinha um pouco, que ele já atendia pessoas idosas, que olhasse a pessoa idosa não como aquela visão tradicional, né? Exato. De que ficou velho, está na cadeira de balanço, está fazendo crochê e tal e tal e tal. E aí, só um parêntese, outro dia eu estava refletindo, um primo, que, assim, para mim, ele era muito idoso, não é? E ele morreu de repente, ele era radialista e apresentou o programa, passou para o estúdio, ficou lendo o jornal, quando foram ver, ele tinha morrido. Então, isso foi um choque na família e tal, e eu fui fazer a conta da idade dele, né? E descobri que ele tinha menos de 65 anos. Eu acho que Olha, 62, 63. E a ideia que se tinha é que ele era uma pessoa, era o decano idosa. do rádio baiano, era aquela coisa assim, sabe? Então a gente vê que realmente, isso aí eu sei que depois a gente pode aprofundar, os tempos mudaram. Mas a rede de atividade, então, viu o quê? Que a gente tem, claro, a gente envelhece, a gente não é o mesmo dos 20, dos 30, dos 40 anos, mas continuamos sendo nós. Eu digo, não tiramos um chip, porque fizemos, vamos tirando um pedacinho, porque fizemos 50, Exato, 60, 70, exato. 80, que a gente fala 60, 70, quem já está nos 70 fala nos 80, 90, não é? E é uma verdade. Então, a gente começou a pensar nas potencialidades desse público. E o que é que essas pessoas poderiam fazer e ter um canal para se expressar. E a rede, a gente começou a se reunir. Na verdade, a gente já começou virtualmente, porque nós começamos em abril de 2020. Então, foi assim aquela coisa de descobrir o Zoom, de ver como é que funciona, de bater cabeça, que na época todo mundo estava na mesma vibe. Então, a gente foi fazendo isso e criando também, botando nossa inventividade para funcionar, não é? Tivemos o Olha que primeiro, maravilha. aquela coisa que pessoa idosa não vai acertar usar a internet. Fizemos Exato. Fizemos uma série chamada Devoção a Santo Antônio, em que as pessoas gravavam em casa, na época da pandemia, no celular, e mandavam para a gente o áudio e a gente editava e colocava no ar. Isso a Olha gente que teve legal. gravações do Que YouTube da maravilha. Inventividade. Então, a Inventividade busca justamente valorizar essa experiência, colocar em conexão, não é? Colocar em conexão entre as pessoas idosas e entre todas as gerações, porque aí vem outra coisa também, que acho que mais adiante a gente pode falar, mas que é que a pessoa idosa também não é aquela pessoa que tem o que ensinar, tem o que ensinar e tem o que aprender e tem o que mudar. Tá no mundo, Fantástico. tá igual a Exato. todo mundo, né? É uma Uhum, questão de troca, né? exato. Então, é isso, o que a gente privilegia é isso, a representatividade, os fazeres das pessoas idosas, o poder fazer o que sempre teve vontade, ou que descobriu agora que tem vontade, né? Então, E as a gente tem vontades caminhado. mudam também, né? As vontades Sim, mudam. mudam, mudam, mudam. Exato. Você hoje pode querer uma coisa, mas depois não mais. E outra, Exato. a gente valoriza também muito uma coisa que é você fazer o que tem vontade, independente de ser por uma questão financeira, porque hoje em Hum, dia isso está muito assim na frente de tudo, né? Claro que a gente sabe que há muitas pessoas que têm a necessidade de ter esse ganho financeiro, mas sim. mesmo essas pessoas, eu conheço um senhor que ele é taxista e ele é colecionador de moedas, tá entendendo? Olha, Conheço um outro que é motorista de uma empresa que serve ao Estado e ele é restaurador. Tá entendendo? Então, estou torcendo até que ele que venha para me levar na próxima semana. Tá entendendo? Que a gente vai conversando. Então, isso você vai vendo que a pessoa pode ter uma forma de ganhar dinheiro, que é necessário, mas ter algo também que lhe complete. Como o um Romero diz, hobby. tem o Exato. Ó, labor e o o sabor, né? sabor. Tem que alimentar. E Exato. na nossa idade,
eu acho muito importante que a gente alimente esses sabores na vida. Com certeza. Então, a rede Maravilhoso. é mais ou menos isso Fantástico. e reúne pessoas que têm esse mesmo propósito, né? Nós temos o Parabéns, Instagram, parabéns, temos o porque é um site, o projeto YouTube. realmente fantástico. Eu acho assim que Estimula, né, Bel? Porque a gente Hum, convida, sim, a e Rede a gente 20Jesus convida. convida. Convida e assim também até hoje nem mais tanto, porque hoje se popularizou, mas no início, quando as pessoas não tinham esse hábito de estar virtual, de se expor, de se apresentar, a gente inclusive apoiava isso, não é? Chegamos a fazer Instagrams para grupos e tal, e hoje a gente vê que foram em frente. Nosso objetivo é esse, não é a gente, claro, que se tiver em alguma oportunidade, a gente tem oportunidade de ter algum ganho financeiro, mas o maior objetivo é, vamos dizer assim, estimular, difundir, divulgar e fazer com que as pessoas idosas sejam protagonistas de suas existências, se vejam como protagonistas de sua existência. fantástico. Uhum. Parabéns. Eu me lembro também que nessa coisa de convidar, né, a gente fez um programa, eu, você, Ana Cláudia, que era o café da tarde. Logo lá no Sim, início, ainda isso na é. pandemia, lembra? Uhum, Eu sim. lembro desse café. Eu já tomei uma vez. Isso que eu acho que eu lhe conheci foi lá. E Mas era foi um só uma café vez porque virtual. tinha um problema do fuso. Eu só É, consegui tomar uma vez o café com vocês. é. A outra coisa, Bel, que a gente queria saber, vou lhe chamar assim, que eu já estou Tudo acostumado, viu? bem, não tem nada, é isso mesmo. Por causa da nossa amizade, né? Claro, Eu chamo Maristela de meu bem, né? eu já Aqui vi. no programa mesmo. É, nesta sua ótica, é, não só da pessoa que trabalha, que milita na área, mas também com essa pegada do direito, o que é que você tem visto de conquista do direito da pessoa idosa? Hum, Qual é a sua visão? O que é que você considera como um progresso nesta área do direito, né? Da uhum, legalização de determinados uhum. itens da idade. Sim. Vejam o seguinte, nosso país é um país complexo, né? O Brasil não é Muito. para amadores. Então, se a gente for parar para analisar, a gente tem uma legislação que vem dos anos 90, com a política do idoso, nacional do idoso ainda, 1994. A gente tem em 2003 o Estatuto do Idoso, que hoje é da pessoa idosa. Tem na área da assistência social toda uma previsão da parte de atendimento e de moradia e tal para a pessoa idosa. Mas o que é que acontece? A gente no Brasil tem leis que pegam e leis que não pegam. E o Estatuto da Pessoa Idosa, eu quando faço palestra, eu faço palestras em alguns lugares, eu costumo dizer, tá ele aqui, ó, bonitinho, eu costumo Sim. Ah, dizer isso é que assim ele é também. uma lei. Eu não falo Estatuto da Pessoa Idosa, eu falo a Lei 10.741, o Estatuto da Pessoa Idosa. Por quê? Porque às vezes parece que o Estatuto da Pessoa Idosa é uma convenção de liga de praia, de futebol, e não a lei Uhum. como é o Estatuto da Criança e Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, tá entendendo? Então, é o único preconceito que continua sendo aceito socialmente, assim, o último dos preconceitos é o preconceito com a idade, o idadismo ou etarismo chamado. Então, em função disso, nem os próprios agentes públicos levam a sério, põem em prática a legislação que nós temos. O que é que tem mudado? A gente tem conselhos que foram criados em 2003, mas que sofreram um enxugamento aí 2020, 2019, por aí. Então, os conselhos da pessoa idosa, o Conselho Nacional, ele foi reduzido. Agora, em 2023, ele foi recomposto e foi feita uma conferência nacional ano passado.
E essa conferência nacional foi antecedida de conferências municipais, conferência estadual e conferência livres. Nós, da Rede Inventividade, fizemos uma conferência livre com o Polo Central em Salvador, uma coisa que nunca tinha acontecido de ter uma conferência livre de qualquer área, com o polo central sendo Salvador. Você tem polos secundários. Foi que diz, você não sabe que é difícil, você vai e faz, né? Então, fizemos. E temos, então, Gente, né, estamos Bel? dando seguimento nisso. Com isso, a gente teve a visibilidade dessas legislações, com as conferências municipais, a questão dos conselhos. A gente tem hoje, na Secretaria Nacional, um secretário que é professor nessa área de uma universidade federal, com doutorado, com pesquisa, com tudo isso. Então, aqui eu digo, chegou trabalhando, não chegou para ver como era, e implantou vários programas que estão começando a amadurecer, o envelhecer nos territórios, que é justamente para que a pessoa tenha apoio no lugar em que mora, nas áreas mais periféricas, nas áreas rurais e tal, para que tenha apoio de agentes comunitários, de agentes de saúde e tal, e que acompanhem. Mas são coisas ainda embrionárias. E a gente começa a ver a reivindicação de direitos, principalmente quando se trata de direito ligado à questão da violência contra a pessoa idosa, que é uma coisa alarmante. A violência física, psicológica, mas a violência patrimonial e financeira é, é muito grande. E as famílias, os idosos e as próprias famílias começam a procurar os canais. Porque, vamos dizer assim, em termos de direitos estabelecidos, a gente tem tudo. Inclusive, a gente tem uma lei, que é recente essa, do superendividamento, que protege as pessoas idosas. Mas quem é que superendivida a pessoa idosa? Às vezes é o filho, é o neto, é alguém que tem Exato. um cartão, não é? E a gente aí, vamos dizer assim, integra com a outra questão, que é a falta de conhecimento das pessoas, muitas vezes, de seus direitos e dos mecanismos mais atuais. E a falta de cobrança de que os órgãos públicos tenham modalidades de atendimento que sejam presenciais, considerando a grande maioria de nossa população. Eu Ah, ontem passei por isso, vou contar aqui. Eu tinha um documento que eu precisava protocolar. Bom, dei entrada no cartório, aí não podia ser no cartório, tinha que ser virtual, porque tem assinatura digital. do golfe, da golfe. E eu me bati de toda forma para protocolar isso num cartório nacional digital que existe. Porque você abre o site e tem lá tudo. Quem sabe vai e clica. Quem não sabe, você não acha por um tutorialzinho, uma coisa dessa, não tem. Hum, E aí, depois de muito me bater 2 dias, eu resolvi, peguei tudo meu e fui ao cartório, peguei uma senha de atendimento e achei um filho de Deus que me orientou como é que fazia. Eu anotei todos os passos, né? E vim para casa e fiz. Tá entendendo? Mas Isso que você pense, está falando é se muito tiver. interessante, sabe por quê? Hum, Porque muitas pessoas não conseguem fazer as práticas que hoje precisam ser. E não é só idoso, não, viu? uhum, Não é só. Já vi pessoas, inclusive de outras faixas etárias, que não conseguem. Imagine uma pessoa que tem mais, né, idade, que não uhum, tem menos, vamos dizer, sem querer, mas menos habilidades, porque a gente não pode querer ter tudo, né? uhum. Então, vai ter que ir fisicamente e pedir ajuda a um filho de Deus, como você está falando aí, né? Que te ajudou. Mas veja, no meu caso, como eu tenho a condição de saber que eu vou no cartório, faço isso, eu posso pegar meu carro, pagar o estacionamento, ir lá, fazer isso, e E que quem se não ele pode? tivesse qualquer dificuldade. Mas tem gente que tem vergonha, porque acha que é uma questão dela, tá entendendo? Então, isso vale para o meu INSS, isso vale para Sim, o Gov.br, sim, para tudo. E aí, o que é que acontece? Essa pessoa, então, ela cede o cartão dela, a senha, a alguém que vai fazer por ela. Não sei se exato. vocês sabem, mas independente de ser familiar, as pessoas cobram para isso. Cobram um percentual da pensão da pessoa idosa para fazer isso.
tá? Olha para isso. Então, e a Olha. senha da pessoa está na mão. Para a pessoa ali tomar um conselho, quando a pessoa vê, o dinheiro não veio para ela. Vários e vários Exato. casos chegam no conselho dessa violência financeira, não é? Então, isso é uma questão que tanto a Defensoria Pública, os conselhos, o Ministério Público estão atentos, estão trabalhando para tentar reverter. Mas isso aí nos remete a uma coisa que é a necessidade que nós temos, qualquer pessoa, de não nos acomodarmos. Um dos pilares do envelhecimento saudável, a gente está na década do envelhecimento saudável, que é 2021 a 2030, estabelecida pela OMS. E um dos pilares é a aprendizagem ao longo da vida, porque está provado, comprovado cientificamente, que a pessoa se manter aprendendo, se manter curiosa, se manter buscando novas coisas, isso faz com que a autoestima melhore, é claro, que ela se Claro. participe mais, que se socialize mais, e que então isso influi na qualidade de vida. A gente tem uma população, no Nordeste, principalmente do Brasil e na Bahia, de um percentual muito elevado de pessoas analfabetas e analfabetas funcionais. Então, a Sim. qualidade de vida dessas pessoas, por essas questões todas, para marcar uma consulta, para tirar seu dinheiro, para saber que tem direito, ainda é muito baixa. E isso é um desafio grande que nós temos, porque o envelhecimento está chegando para a sociedade como um todo. Deixou de ser um fenômeno isolado, um fato isolado, para ser um fenômeno social. Então, não é Exato. só quem tem uma certa condição. E mesmo com quem tem, muitas vezes não lida bem com esses mecanismos. Então, a gente, como sociedade, precisa muito de, no momento, não é muito até de legislações, de novas Sim, leis, de claro. novos direitos. A gente precisa efetivar os direitos. Quando a gente examina, foi a sexta Conferência Nacional, quando a gente examina as propostas das conferências anteriores, tem propostas que se repetem. Claro que a gente não está a zero em relação à implantação, mas o percentual, você pensando em 20 anos, em 23 anos, vê que é um percentual pequeno e que agora a situação está na porta, porque todo Sim. dia a gente tem questão de alguém que mora sozinho e que teve alguma doença, está no hospital, não tem como voltar para casa porque não tem quem acompanhe. O hospital Olha não aí. tá? Ou Exato. tem que se internar e não tem quem vá junto, ou está em casa e passou mal e foi achado caído. Uma amiga minha morreu assim. O sobrinho Olha. achou caído em casa. Porque não teve um socorro, um Que pronto-socorro. tempo ela É, estava, não se sabe. exato. Não é? E aí, quando foi e tal, não teve mais jeito. Então, a gente não sabe. Então, essas questões todas são questões que estão chegando assim, ao mesmo tempo, simultaneamente, para o poder público, para a sociedade, para as famílias. E as famílias, nós sabemos que as famílias encolheram, né? As famílias E como encolheram, as famílias mudaram de configuração mudaram, exato. muito. Uhum, Então é isso. exato. Não sei se é Então, isso que vocês por queriam, falar, se tem mais algum, pegando esse podemos explorar mais gancho, alguma coisa aí. sim, tem sim. Eu Sim. queria perguntar algo que já foi um pouco falado no início, né? Nessa sua experiência, Uhum, vivência na rede uhum. Inventividade. Assim, quais as mudanças principais que você vê hoje em uma pessoa, no cotidiano, acima de 55 anos? Hoje, e vamos dizer, até 10 anos atrás, é uma década, é uma geração passada, uma geração que a gente fala 10 e 10. Uhum, uhum. Quais são essas mudanças, assim, concretas? A Mudou para forma um de pouco. viver. Eu acho o seguinte: hoje a pessoa não acha que tenha que parar, a grande maioria das pessoas não considera que deva ceder sua autonomia. Então, as pessoas hoje, você pode ir desde a questão do vestuário, dos lugares que frequenta. Eu conheço, aí vai dizer assim, isso é só para pessoas que têm um certo poder aquisitivo. Eu conheço pessoas que, por exemplo, são fãs de reggae e tem um evento de reggae uma vez por ano aqui em Salvador. Todo ano elas vão. Todos lá, Maravilha. é uma Kombi, viu? Não é nem uma van, é uma Kombi Ai, mesmo. tomara Do que vire, subúrbio ferroviário, tomara que elas vire um vão. avião.
Pois é, elas vão, participam, já se preparam, gente que precisa guardar o dinheiro, que vão caracterizadas e tal. Então tem Claro. todo um. É igual São João, que a pessoa se organiza para o São João, se organiza para esse evento. Então, as pessoas não é porque estão envelhecendo, que estão com mais idade, que deixam de fazer as coisas que têm vontade. E muitas vezes resgatam coisas que na juventude, pela condição que tinham, não puderam fazer. Então, tem isso. Tem a questão Eu adoro também, isso do claro, resgate. Muito bom isso. claro Adoro. que não é para todo mundo. Tem gente, muita gente que está, inclusive, como eu falei das violências contra as pessoas idosas, a gente tem, inclusive, famílias abastadas. Tem um caso que a gente atendeu no conselho essa semana, que é aquela história que o pai morre e os filhos quase que obrigam a mãe a doar a meação dela. E aí bota a senhora em algum lugar e tal, até, mas tiram a possibilidade dela gerenciar a própria vida, ela lúcida, ela orientada Imagine. e tal. E geralmente um filho ou dois filhos são os beneficiados, os outros não. Então a pessoa fica, então isso é uma violência patrimonial, não é? Porque Claro. não existe herança de pessoa viva, não é? Então a pessoa não é a Não, minha herança. não existe. Não, o dinheiro é Exato. dela. Se ela quiser viajar com o dinheiro todo, ela vai viajar com o dinheiro todo e não vai ficar nada aí para ninguém, tá? Mas principalmente a Que mulher, seria muito a bom se questão, fosse sempre assim, hein? pois é uma mulher que aí entra a questão de gênero, acha que a mulher pode ficar sem esse dinheiro. Essa mudança ainda é uma mudança muito delicada. Há uma mudança que as pessoas que têm coragem e que têm apoio e que buscam apoio, porque aí é muito importante o grupo de convivência. A gente vê isso na rede Minha Atividade. A pessoa participa de uma oficina, a pessoa participa de um curso, a pessoa começa a se entrosar com as que estão ali também, e aí começa a fazer outras coisas. E começa meio que a família começa a ficar inquieta que a pessoa está mudando, o que é É ótimo. porque a pessoa encontrou também uma outra família, né? Que Hum? não é a família biológica. Sim, Você forma também a família que você, ao longo da vida, ou naquela fase, você quer formar. sim. E que é Né? importantíssima, que eu digo, a pessoa Eu também não acho pode também. depositar tudo nos filhos, nos Claro que não. netos e tal, porque Exato. a pessoa tem que ter sua vida. E Exato. tem também a família biológica, a sua família, você convive, é bom, é agradável, mas tem que ter outros interesses até para não ser um peso mesmo, não é? Ficar aquela Uhum. pessoa que só vem demandar, demandar, demandar. Resolva um pouquinho suas demandas, que eu tenho condição de resolver, não é? O que é e Exato. quando precisar, é claro, recorre. Mas é muito diferente de não poder dar um passo sem ser apoiado por alguém. Então, isso acho que mudou muito. Não tem mais aquela ideia pelo menos no o que eu olho assim, até na própria rede de inventividade, em outros locais que a gente vai, tem a Universidade Aberta, a Pessoa Idosa da UFBA, que a Jane Carvalho, que é da inventividade também, fez um trabalho lá. As pessoas que frequentam são pessoas que vão sozinhas, que dali marcam para ir a outros lugares, têm outros interesses, fazem pequenos grupos de viagem, viagens para lugares próximos, lugares mais longe, porque aí é que é. Às vezes a pessoa vai viajar para Fortaleza, mas outro vai fazer um passeio para o Parque São Bartolomeu, para a Cachoeira. Sim. Cada um, conforme sua possibilidade, vai ajustando. Mas o que eu vejo justamente é isso. Não é mais aquela coisa de que quem tem condições faz, quem não tem está quieto. Não, isso está como que permeando toda a sociedade. Essa coisa de sentir que a pessoa idosa tem direitos de estar em qualquer lugar, tem direito de seguir suas vontades, seus desejos, e cobrando do poder público. Aí é muito importante. E aí, isso eu não posso deixar de falar. Nós estamos com o mesmo pessoal que fez a Conferência Livre, nós estamos com uma campanha que vai sair aí nesses dias, que é Mais Votos 70 Mais, que é o protagonismo Ah, das tá. pessoas idosas. Por quê? Porque o voto a partir de 70 é facultativo, mas se a gente não vota, também não é considerado. E aí é importante que a gente incentive e mostre por que que a gente precisa se manter atuante também na vida pública. Com certeza, porque a vida pública que, inclusive, ela permeia, ela
ela faz a legitimização, né, dos direitos, Sim. não é? E assim, eu acho que Então, o grande gente, eu tô. paradigma hoje, meu bem, o Sim, grande diga você. paradigma hoje Hum, é não desistir dos desejos. Olha, grande reflexão. sim. É, sim, aí, falei, era só isso que eu queria Eu, dizer. eu que vou falar? Tá certo. Fala Então, rápido. a gente vai precisar só agora começar a fechar. Fechar. É, Eu acho que o fundamental dessa questão vamos dizer assim, da nova forma de vida das pessoas idosas é justamente a gente considerar que a vida é a vida e a vida e é sempre a vida enquanto a gente estiver aqui. E que a gente pode fazer dela o que nós quisermos, nas circunstâncias que temos, que às vezes possibilitam as escolhas e não outras, mas não abrir mão desse protagonismo, dessa busca daquilo que queremos, não é? E estarmos conscientes de nossos direitos, não é? Onde podemos buscá-los e buscar exercer isso e auxiliar que outras pessoas também o exerçam. Ok, gente, olha que maravilha essa conversa hoje. Eu fico muito grata, Maria Isabel, por você ter. É muito gratificante, a informação e também a reflexão. Uma conversa que teve, como eu posso dizer, muita informação e a reflexão de não abrir mão desse desejo, né? Uhum, Então, você pode. Gostaria que você viesse mais vezes nesse encontro, tá? Foi, assim, para mim, uma experiência muito gratificante. Está sendo. uhum. Espero que Obrigada. a gente possa nos encontrar em outras várias vezes, cafés, bares, encontros. Ok, obrigada, viu? Estou às ordens, estou à disposição. Adoro falar sobre esse tema. Se vê muita bom, paixão, que bom. bom. Eu vejo E a isso. gente vai se encontrando, né? Porque na inventividade. Uhum, ok. A gente pode também convidar vocês para uma live na Inventividade, não é? Bom, Convidar os primos. Maior prazer, maior prazer. Será um grande prazer. Tá bom, já estão convidados. Romero, tá. Então, eu tá- acho que a gente pode fechar a nossa conversa de hoje com Maria Isabel, com o meu bem, com o Romero, agradecendo, né, por Maria Isabel estar presente nessa conversa, que é uma conversa que a gente tem toda semana, e agora a gente está abrindo também para convidados. Agradecer aos nossos seguidores, nossos ouvintes, e pedir que vocês divulguem, dê o like de vocês mais uma vez. E é isso, vamos inventar o viver, independentemente da idade, da fase de vida que a gente está. Perfeito.